Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus amigos, agradeço você por estar aqui mais uma vez. E olha só, hoje tem clássico daqui a pouco, vai ter Corinthians e São Paulo, tem clássicos aí ao longo das rodadas, tem no final de semana uma Supercopa entre Palmeiras e São Paulo e você pode fazer a sua fezinha com os nossos amigos da 1xBet. 1xBet é um dos parceiros nossos aqui, tá tendo cupom, o cupom está ativo, é o cupom OPINA, graças a vocês que têm ajudado demais, nós estamos conseguindo renovar isso a cada ciclo. Nesta plataforma de alta confiabilidade, nesta plataforma intuitiva, e eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Estou colocando um link fixado nos comentários e lembre-se, utilizando o nosso cupom OPINA, você vai receber um bônus de presente para você. Beleza? Obrigado de coração a todo mundo que tem colaborado e nos ajudado todos os dias. Muito obrigado mesmo. Vamos conversar então, pessoal? É o seguinte, esse aqui é um vídeo complicado de fazer. Por que ele é um vídeo complicado de fazer? Porque por mais assim que eu tente ser isento, por mais que eu tente ser imparcial, por mais que eu tente trazer aqui para vocês uma linguagem e uma opinião e uma expressão neutra, quando o assunto envolve o nosso time também, fica mais complicado de fazer. E esse vídeo aqui eu separei para conversar esses assuntos com vocês a respeito das afirmações do Mário Bittencourt. Obviamente, sempre com muito respeito, sempre mantendo aqui, um bom nível de argumentação, de debate, para que a gente sempre possa continuar mantendo a nossa comunidade ativa, recebendo torcidas rivais e tornando interessante a todos. Então olha só, presidente do Fluminense critica gramados sintéticos. Tudo começou com os problemas do gramado do Palmeiras. A imprensa foi lá, pulverizou esse assunto e agora essa é a nova pauta da semana. O gramado sintético do Palmeiras, o uso do gramado sintético nas competições. E o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, ele foi questionado em uma coletiva a respeito dessas questões relacionadas ao gramado. E aí ele falou algumas afirmações aqui, umas que, sim, eu acredito que ele tem razão, outras que eu acho que um posicionamento um pouco soberbo da parte dele e talvez uma forma de enxergar precipitada. E a gente tá aqui para conversar sobre tudo isso. E aqui, pessoal, eu gostaria de falar para vocês assim, a questão não é o posicionamento. Talvez você aí do outro lado do vídeo tá falando assim, Neto, eu sou contra o uso de gramados sintéticos. A questão aqui é a forma de você comunicar, a forma de você argumentar e defender aquele seu posicionamento. E eu acho que em alguns trechos, talvez o Mário Bittencourt, ele se equivocou um pouco em utilizar algumas palavras para tentar defender a opinião daquilo que ele pensa. Então vamos lá. Dizem que sintético diminui o custo. Mas, se você tem um clube de futebol e não consegue manter um campo de grama natural, você não pode ter um clube. Senão, vira casa de show. Tem gente que prefere fazer 5 shows. E tudo bem. Mas eu prefiro ganhar títulos. Essa foi uma das frases dele ao longo dessa coletiva para falar sobre a questão do gramado sintético. Eu vejo um extremo soberbo na frase dele. Uma maneira muito arrogante de comunicar ao outro, de expressar ao outro a sua opinião. O presidente do Fluminense, ele ficou muito emocionado com o título da Libertadores que venceu. E beleza, de forma merecida. Nós viemos aqui em um vídeo e falamos que o Fluminense mereceu. Ele ficou muito emocionado com o título carioca. Só que agora não pode deixar isso tomar conta dele. E ele começar nos debates, tentar colocar o número de títulos para dar uma carteirada a outros clubes. Ah, Neto, mas ele estava falando a respeito do Botafogo e tal, não importa o clube que ele tá falando. Quando ele chega e fala assim, eu prefiro ganhar título, evidenciando as conquistas dele que teve na temporada passada, quando ele chega dando esta carteirada, ele já perde a argumentação. É a mesma coisa você tá lá tentando argumentar com um cara e aí de repente você pega e fala assim, o negócio é o seguinte, eu sou estudado.
você perdeu a sua argumentação. Porque você está se utilizando de um título que você tenha, de uma conquista que você tenha, para dizer que é superior ao outro. Se ele chegasse e falasse assim, ó, se não vira casa de show, tem gente que prefere fazer 5 shows. Eu prefiro ter jogo de futebol. Perfeita. Ele expressou o posicionamento dele, ele até criticou, alfinetou o outro e colocou a opinião dele. Agora, quando ele fala, eu prefiro ganhar títulos, ó. Não tem como você preferir show mesmo, Mari, até porque vocês alugam um estádio. O estádio não é de vocês. Tem que ficar correndo uma licitação, que o estádio é do governo. E outra coisa, a gestão do Maracanã é mais do Flamengo do que de vocês, porque o Flamengo tem mais voz lá dentro do que vocês. A realidade é essa. Neto, não tem? Tem. Coloca os dois times numa final, Flamengo e Fluminense, e marca para a mesma data. Vocês vão ver quem que vai conseguir fazer o jogo no Maracanã. Vocês vão ver. Fala do terreno do outro. Sabe aquele cara que critica a casa do outro? Fica falando assim, nossa, esse vizinho foi lá e fez uma varanda daquele jeito. Nossa, aquela área de lazer que o vizinho fez, que coisa ridícula que ficou aquilo. Só que o cara tá falando da casa do cara, sendo que, na verdade, a dele tá alugada. O cara critica as coisas do outro, sendo que, na verdade, ele nem tem. Então, primeiro, arrume um estádio de vocês. E aí você vai e critica o dos outros. Porque agora você colocar os títulos na frente, né? Vou peitar todo mundo porque vocês conquistaram uma Libertadores? Irmão, uma Libertadores e um estadual já permite com que você seja assim frente aos outros clubes? Acho que não, né? E aí a outra afirmação dele. Tem time que estava na liderança do campeonato, tirou do gramado sintético para receber show. Colocou em gramado natural e perdeu o jogo. Fazendo uma referência ao Botafogo. Só que, cara, o Botafogo, ele não perdeu o campeonato por uma questão do gramado. Não foi do gramado. Todo mundo sabe, gente, que não foi do gramado. Pelo amor de Deus. Ninguém aqui sabe? Todo mundo sabe. O que aconteceu com o Botafogo foi que simplesmente as novas lideranças não conseguiram ter a gestão do elenco, não conseguiram segurar a pressão do favoritismo, e aí o nível técnico do elenco foi descendo por ladeira abaixo. O que aconteceu com o Botafogo foi isso. Não foi o gramado sintético que tirou o título do Botafogo. Foi problemas de gestão, onde os jogadores não conseguiram segurar a pressão. E o Palmeiras? O Palmeiras foi campeão brasileiro. Assim como o Palmeiras também já perdeu jogos no gramado sintético, para adversários que nunca jogou em gramado sintético. Então, na boa, gramado não é desculpa para futebol ruim. Gramado não é desculpa para gestão ruim. Neto, mas o gramado é importante e tudo mais. Aí você vai ver o jogo, o time estava totalmente desorganizado em campo. Então não adianta colocar a culpa no gramado. Ganhou por causa do gramado, perdeu por causa do gramado. Pô, para. Aqui, para mim, foi um dos pontos mais importantes. Não é possível que você gaste milhões em jogadores e não tenha dinheiro para manter um campo de grama natural. A maioria dos clubes da Série A é contra. Quando saiu a matéria da Gosma, falando a respeito, da matéria sobre o campo do Palmeiras, recebi de 8 presidentes que não dava para manter isso. E aí eu já imagino os presidentes que mandou isso para ele. Eu já imagino. Eu vou falar para vocês aqui, ó. 8 presidentes. Eu vou falar para vocês o nome dos 8. Presidente do Corinthians, presidente do São Paulo, presidente do Flamengo, presidente do Santos, já temos 4, tá? Presidente do Internacional, presidente do Grêmio, Coritiba, presidente do Bahia. Foram esses 8 presidentes que mandou mensagem para ele. Sério, se eu não acertar 70% desses 8 presidentes, eu sorteio aí, ó, 500 na live. Faço uma live e sorteio 500. Mas eu garanto pra você que 70% eu pelo menos acertei quando eu disse a respeito dos presidentes que mandaram mensagem pra ele. Recebi, então, de 8 presidentes que não dava para manter isso. Isso é algo de conselho arbitral, que será decidido na CBF. E, obviamente, se decidiram que não pode ter, tem que ter um tempo de adequação para os times que tem. Ninguém aqui é covarde para fazer isso. E aí, o que vocês acham desse debate? Vocês acham que a CBF vai condenar
o gramado sintético, vai proibir o gramado sintético aqui no Brasil? Muita gente está achando que se o Palmeiras não tiver gramado sintético, acabou o Palmeiras. Mas muito pelo contrário, é melhor pra gente. Porque se a CBF obrigatoriamente definir que tem que ser uma grama natural, a W Torre, ela vai perder poder de argumentação contra a questão de calendários do Palmeiras. Isso vai fazer com que o Palmeiras tenha mais espaço no seu calendário. Isso vai dar mais aval para o Palmeiras argumentar em cima dos tribunais e da justiça, que Palmeiras, o clube e a empresa estão na justiça. Isso vai dar arcabouço, isso vai municiar o Palmeiras de argumentos na justiça para brigar pelo seu direito de ter o estádio. Então é melhor. Então se tem gente achando que, nossa, o Palmeiras vai se ferrar se a CBF mudar a determinação, não vai. Vai ser melhor. Vocês indiretamente vão estar ajudando um dos adversários mais fortes das competições. É isso. E ao presidente do Fluminense, antes de falar que vocês preferem ganhar títulos, pelo menos leve isso, carregue isso como uma tradição. Porque se eu não me engano, até temporada passada, eu não sei há quantas décadas que não ganhava títulos com relevância. Então, fica aí o nosso recado. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.